Está começando agora o nosso RF Entrevista e hoje a gente vai conversar com Samuel Hugo Lima, ele que é presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Primeiro, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso RF News. Olá, Juliana. Olá, telespectador. Um prazer estar aqui. Bom, para a gente começar, então, vamos entender qual é a demanda do TRT. A gente sabe que são vários processos, né? Anualmente, eu, por exemplo, não tenho ideia de um número de processos que vocês recebem. Que número seria esse? No ano passado, nós recebemos 250 mil processos novos. É muito processo. Nós temos cerca de 135 varas. A nossa jurisdição, você tira a cidade de São Paulo, o ABC, a Baixada Santista, a competência total, o restante é nossa. Então, litoral norte, litoral sul, de Jundiaí para cá, a competência é nossa. Então, nós temos muitos processos. Nós tivemos um aumento na primeira instância de cerca de 10% e no segundo grau, no Tribunal Regional do Trabalho, foi de cerca de 20%. Ou seja, os juízes, especialmente na pandemia, julgaram muitos processos. Então, eles colocaram a vida em dia. E agora o tribunal que tem que apreciar os recursos. Então, é muito movimento processual. Agora, no meio desse movimento todo aí, quais são os principais assuntos que são tratados por lá? Verbas rescisórias, ou seja, aviso prévio, 13º, férias. E o que é preocupante, né? Ou seja, o empregado trabalhou e não recebe sequer a verba rescisória. Às vezes eu brinco. Já pensou se eu pego um táxi, um Uber, chego no final e falo, devo, não nego, pago depois. Não. E isso acontece com verba rescisória. Mas não só isso, nós temos muitas discussões de horas extras e também danos morais e uma ação, um tipo de ação que está elevando é dano moral e material decorrente de acidente do trabalho ou doença ocupacional. Esses dois assuntos, né, acidente do trabalho ou doenças aí ocupacionais, seriam os assuntos que são mais novos, é isso, mais recentes? Não chega a ser tão recente, mas está aumentando muito. Então, aquele empregado que adquire uma doença por movimentos repetitivos, ou então ele sofre um acidente no trabalho e vem a perder um membro ou função. Isso é discutido. Isso era da competência anteriormente da Justiça Estadual. E depois uma decisão do Supremo passou para a Justiça do Trabalho. Então é uma demanda relativamente recente e é um grande desafio. E que nos leva, inclusive, a discutir para o empregador que ele tem que começar a tomar mais cuidados na parte preventiva. Ou seja, tomar cuidado se aquela mesa está bem instalada, se aquele movimento pode causar ou não problemas para o empregado. Porque se ele não investir na prevenção, no meio ambiente de trabalho seguro, isso pode depois se transformar em uma ação contra ele. E não interessa para os dois. Para o empregador não interessa pagar aquela verba e para o empregado não adianta, porque ele vai ter uma perda física, né? Então, daí a importância da prevenção na área trabalhista. Agora, nós tivemos algumas mudanças com a pandemia, inclusive no próprio tribunal, né, com audiências aí online, híbridas, mas também com muito trabalho home office, por exemplo. Isso aumentou a demanda por processos relacionados a esse trabalho em casa? Por incrível que pareça, sim. Nós temos muitas ações agora que discutem esse trabalho em casa, o home office, né? A gente tem mania de usar tudo palavra inglesa, né? Então tem tido muito problema. Por exemplo, a discussão. Eu tenho direito ou não tenho direito à hora extra? Outra questão, olha, depois que eu comecei a trabalhar em casa, a empresa deixou de usar a internet na empresa e eu é que estou pagando a internet de casa. Eu tive que contratar uma internet mais rápida, uma internet melhor. Essa diferença, o empregador tem que pagar ou não tem que pagar? O fato de eu trabalhar em casa significa que eu não tenho horário nenhum ou eu também tenho direito ao horário para descansar? O empregador pode ou não pode mandar aquele WhatsApp no sábado às 10 da noite? Olha, precisa ver tal coisa, você viu tal coisa no relatório, pode ou não pode? Isso a gente está discutindo. E a conclusão é não, o empregado tem sim direito à desconexão, tem direito a descansar por completo. Aquele descanso que ele tem que ficar o tempo todo olhando para o celular para ver se o chefe está chamando, não está chamando, a discussão é, esse tempo que ele fica de olho no celular, é um tempo à disposição ou não é tempo à disposição? Veja, são questões que a gente não discutia anteriormente e agora nós temos que discutir. São novas demandas, né?
Bom, a gente vai ter a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que vai acontecer de 22 a 26 de maio. Qual a importância dessa semana e como isso vai acontecer? A Justiça do Trabalho sempre teve essa pegada conciliatória. Então, inclusive a influência do processo do trabalho levou para o processo civil essa necessidade da conciliação no começo do processo. Então, nós sempre investimos na conciliação, mas o que o Conselho Nacional Superior da Justiça do Trabalho fez é criar uma semana conciliatória para motivar, para conscientizar da importância da conciliação. Ou seja, o processo não interessa para o empregado quer receber verbas de natureza alimentar, ou seja, para comer. O empregador também não interessa o processo prolongar, porque ele tem juros, correção monetária, honorários do perito, etc. Então, às vezes, depois chega no final, o empregador fala, escuta, eu paguei, se eu tivesse pago tudo, eu não teria pago isso. Né? Mas por quê? Porque o processo vai encarecendo, os honorários do advogado, assim por diante. Então, o que a Justiça está fazendo, e já vem fazendo há um bom tempo, é chamar as partes. Olha, sentem, conversem, às vezes desabafem, né? E cheguem a uma solução que vocês acham melhor. Então, e é complicado porque às vezes o empregado acha que vai ganhar o processo, o empregador acha que vai ganhar o processo e a prova produzida não é bem aquilo que ela esperava. Até porque às vezes a testemunha senta lá e tem um branco e fala coisas assim absurdas. E às vezes coisas absurdas porque está mentindo mesmo, ou então porque ficou nervoso e não conseguiu lembrar dos fatos ocorridos. Então, apostar tudo no processo é arriscado. O melhor mesmo é que as partes sentem, conversem e construam, com a ajuda do juiz, uma solução mútua. E essa conciliação perante ao juiz é importante para que realmente seja justa, né? Sim. Para que nenhuma parte saia ali perdendo por conta dessa conciliação, que se chegue a um meio termo bom para as duas partes. Agora, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, o nosso RF News Entrevista, a gente sabe que é uma demanda muito grande para poucos profissionais que estão se aposentando e está faltando profissionais nessa área, né? Muita gente tem medo de participar do processo seletivo, né? Quem já se formou em direito, já fez todas ali as provas e fala, ah, não vou porque não vou conseguir, não é para mim, é só para quem tem muito poder aquisitivo. O que o senhor falaria para essas pessoas que têm vontade de ser um juiz, por exemplo, mas têm medo desse caminho? O que eu tenho a falar é o seguinte, foi feita uma pesquisa, qual que é o perfil do juiz. Sempre a ideia que se teve, olha, o juiz vem de família rica, fez faculdade pública, o ensino médio foi privado, vem de família rica e o resultado da pesquisa foi interessante. A maior parte dos juízes veio de famílias simples, que fez uma faculdade paga, que fez o ensino público. E agora tem que estudar bastante. Então, o que eu tenho aqui para encorajar, quem quer fazer direito ou esteja fazendo direito, é uma profissão linda. Profissão linda, eu sou suspeito, eu gosto de que faço, sou feliz no meu dia a dia e estude. São provas complicadas, sim, mas não é prova com carta marcada. Ou seja, quem corrige a prova não sabe quem fez a prova. É só no final que você faz o casamento para ver aquela prova, número tal, qual é o candidato. Então, vale a pena estudar, leve a sério. Eu tenho certeza que logo, logo você vai estar me sucedendo na minha atividade. A gente está precisando de bons profissionais aí, Muito. né? O interessante é que as vagas, né, que são abertas nunca são preenchidas, né? Justamente por falta de candidato que chega até o fim. Pergunta interessante, Juliana. Veja, às vezes o tribunal abre 40 vagas e só consegue preencher 40, ou bem menos, melhor dizendo. O que significa o seguinte, normalmente o candidato ele faz aquela continha, número de candidatos, número de vagas, eu tenho que disputar com 50. Mas se eu levar em conta que as vagas não são preenchidas, significa que você vai disputar contra o pior candidato que existe, que é você. Eu prefiro 1000 vezes enfrentar 50 do que o Samuel. O Samuel me dá um trabalho terrível. Então, vale a pena, leve a sério que vai conseguir. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso RF News. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Muito obrigado e é um prazer estar aqui com você.